Imagine ter de reciclar algo maior do que isto. Diariamente, milhares de veículos passam disto a isto. Eu amo o que faço. Destruo coisas. Quem não gostaria de fazer isso? Mas têm de ser cuidadosamente destruídos da mesma forma com que foram construídos. Não jogamos metais simplesmente. Obras incríveis. Reciclagem de metais pesados. Em nome do capitão, gostaríamos de agradecer por voar conosco. O capitão desligou o aviso do cinto de segurança e estão todos liberados para se movimentar. Verifiquem os bagageiros e certifiquem-se de ter removido todos os seus pertences, porque este avião está prestes a morrer. Um jato como este 747 pode ter um tempo de vida de 100 mil horas de voo. Ou, em termos humanos, cerca de 52 anos de trabalho. Naturalmente, está pronto para se aposentar. A cada ano, cerca de 450 aeronaves como esta realizam seu último pouso. Dezenas vêm aqui para morrer. Centro Aéreo Internacional de Roswell, no sudoeste dos Estados Unidos. Trouxe meus netos aqui pela primeira vez e mais tarde perguntei se eles gostariam de ir a Disney World nas férias de primavera. Todos responderam não, queremos ir para o lugar onde os aviões são esmagados. Don Stewart, presidente da Stewart Industries International. Eu amo o que faço. Destruo coisas. Quem não gostaria de fazer isso? Pegamos um avião, trituramos e fazemos latas de cerveja dele em questão de horas. O que começa como lata de cerveja no valor de 250 milhões de dólares pode acabar como sucata e peças no valor de 7 milhões de dólares. Hoje estamos fragmentando um monstro, a maior aeronave de carga do mundo, um cargueiro 747. É tão grande que a área interna de uma asa pode acomodar 45 automóveis de tamanho médio. E todo o avião é quase 2 vezes a distância do primeiro voo dos irmãos Wright. Grande parte de seu peso é de alumínio. 68 toneladas. É o suficiente para fabricar cerca de 450 automóveis médios. Diariamente usamos metais que foram reciclados, e nem tudo vem de latas de refrigerante. Como um monstro como este é reduzido em fragmentos? São cerca de 60 dias para processar um avião de passageiros, desde o dia em que chega até o dia em que é fragmentado. E cada etapa é mapeada como um plano de batalha. Primeira etapa, chamada de processo de desmontagem. Esvaziar a aeronave até restar só a estrutura. Roman Vigil, gerente de desmontagem. Este é um Boeing 747, um avião de carga.
Uma equipe de 6 a 8 homens desmonta um simples avião em 3 ou 4 semanas, dependendo do tamanho. Estamos removendo tudo que não é metal do avião. A estrutura de metal vai ser derretida, mas tem de estar livre de qualquer outro material. Arrancamos todos os painéis interiores e removemos todo o material de isolamento. Tudo será levado por um caminhão até um depósito de lixo, pois ele não tem nenhum valor para nós. Cerca de 20% de um avião vai para o lixo, a maioria material de isolamento e plásticos. O resto é reciclado. Mesmo antes de ser desmontado, um avião de carga é uma enorme estrutura vazia. Mas você ficaria surpreso com o que a equipe de Roman consegue salvar. Sistemas de carga, sistemas hidráulicos, instrumentos de cockpit. Qualquer coisa que tenha um número de peça e de série. E um 747 tem 6 milhões de peças. Para alcançar algumas peças, é preciso trabalhar num espaço do tamanho de um closet de entrada. Na era do terrorismo, muitas áreas de um avião têm acesso proibido. Mas Roman ofereceu um passeio particular. A maioria das janelas de passageiros é feita de plexiglass e geralmente é fragmentada. Mas a do cockpit é toda de vidro e é valiosa. Uma janela como esta custa $50 mil para ser fabricada. Esta janela em particular é difícil de remover e pesa muito, de 90 a 135 quilos. É quase um desafio removê-la desta altura e descê-la com segurança, e às vezes é uma tarefa árdua. Toda a janela deve ser removida intacta, despachada para ser polida e depois instalada em outro cockpit. Dentro do cockpit, quase tudo é reutilizado, desde poltronas a instrumentos. O engenheiro de voo senta aqui. Ele é responsável pelo combustível. Estes são os controladores e dizem qual combustível está em qual tanque. Dependendo do modelo, um 747 tem de várias centenas a quase 1000 luzes, aferidores e interruptores. No próximo filme de ação que assistirem que o herói luta no interior de um avião, compare com isto: o aperto em que a equipe de Roman trabalha. Este é o compartimento de carga inferior da frente, logo abaixo do andar principal de carga. Na barriga do avião estão os aspectos da pressurização, aquecimento e refrigeração. E temos muitos canos saindo dali. É material não metálico que acaba no lixo. Daqui de cima vamos removendo tudo o que podemos até o trem de pouso, que é a última coisa que se remove. Agora o avião finalmente está pronto para ser retalhado. A equipe chama este processo de redução, que é fragmentar o avião para reciclagem. Nas duas retalhadoras, a maior abocanha os pedaços maiores. A menor pega grandes pedaços e os tritura. Cada retalhadora pesa uma fração de toda a sua refeição. Mas as duas têm uma forte mordida. Essa asa parece ser muito leve, mas na verdade pesa 43 toneladas, o mesmo que 23 automóveis médios. Não há mais combustível nas asas, mas elas ainda contêm vapor dele. Por isso são abertas todas as ventilações e tampas para evaporação, senão poderão ter de apagar incêndios. O que parece frágil é tão resistente que aguenta dezenas de milhares de decolagens e pousos. Um 747 é feito de uma fibra altamente resistente chamada de Nomex, da mesma família de materiais usados em coletes à prova de balas.
O alumínio é tão forte que pode sustentar um carro pequeno sobre 4 pacotes de 6 latas. A alta resistência mais peso leve torna o alumínio o segundo metal mais utilizado no mundo. A substituição de todo este alumínio por aço dobraria o peso do avião, tornando impossível a decolagem. A Inglaterra recicla quase 500 mil de toneladas de alumínio a cada ano, o suficiente para construir mais de 6.000 747. Aqui, eles recuperam cada pedacinho que podem. Toda a fiação será removida antes do avião ser fragmentado. Um 747 contém 274 quilômetros de fiação, tudo de cobre. E quilo por quilo, vale até mais que o alumínio. Às vezes, chegamos a conseguir $4 pelo quilo de fiação. O que totaliza quase $9.800 em fiação quando a equipe terminar o serviço. Fui mecânico de aeronave durante quase 20 anos. E estou no negócio de desmontagem há quase 6. É legal consertar e vê-los voar, mas também gosto de ver sendo todo triturado. É um trabalho gigante e muito suado. A temperatura pode chegar a 45 graus. No verão, você pode fritar um ovo no concreto de tão quente. De vez em quando eu tenho um avião menor no hangar, mas a maior parte do tempo fica tudo do lado de fora. O lado de dentro é um outro tipo de calor. Uma lenda que esquenta discussões. Este pode ser o hangar mais famoso no mundo. Se você digitar no Google Hangar 84, vai aparecer este hangar, para onde supostamente trouxeram os alienígenas da nave espacial que caiu aqui em 4 de julho de 47. A Força Aérea disse que um balão de pesquisa caiu. Teóricos da conspiração disseram que foi um OVNI. Em 4 de julho, a população da cidade dobra. Trailers de todo tipo estacionam fora do nosso hangar. Acho que as pessoas vêm ver se a nave-mãe vai retornar. É cômico. Gente do país todo vem dar uma olhada neste hangar. E o que realmente está guardado dentro do Hangar 84? Todas as partes que foram removidas. Tudo que está aqui é do Jumbo, o tipo do avião que estamos desmontando. Eles chamam essas partes retornáveis, pois são itens que podem ser reutilizados em outro avião. As próximas serão de um Boeing 727. Um avião pequeno tem 300 partes retornáveis. Um 747 mais de 2.000. Isso torna o Hangar 84 uma mina de ouro. Em qualquer dia, ele pode guardar cerca de $1 milhão. A empresa conserta peças e as vende pela internet. Quando removemos as peças do avião, colocamos uma etiqueta registrando de que avião veio, quem a removeu e a data. É possível puxar o histórico da vida pelo número da peça e número de série. Roberto Ledwin. Inspeção de peças. Entre as milhares de retornáveis que Robert verifica, esta é a peça mais famosa de qualquer aeronave. Essa é uma caixa preta. Algumas gravam conversas no cockpit e outras dados de voo. Uma unidade reformada vale cerca de $10.000. Ela grava tudo o que está acontecendo no avião, desde nos motores à posição do avião. Toda a informação fica armazenada nisso aqui. Para solucionar o mistério de uma queda, os investigadores tentam recuperar a caixa preta, mesmo ela não sendo preta.
3 horas depois de começarem a mastigar, as retalhadoras terminam a sua refeição. Trabalhamos com 40 a 60 aviões por ano, dependendo do tamanho. No ano passado, processamos cerca de 85 aeronaves. Nos 2 últimos anos, fomos um dos maiores processadores de metal de avião no mundo. Para um metal de peso leve, o alumínio pode alcançar um bom preço. Até $1,50 por quilo, ou seja, mais de $100 mil por um 747 inteiro. Os fragmentos de metal serão compactados, depois levados para reciclagem. A maior parte acaba na China. E lá fazem produtos de tudo e depois revendem para nós. O metal reciclado pode acabar em outro avião ou num carro. Você pode estar dirigindo com metal em que já voou um dia. 2 veículos em um. Sempre fico admirado quando recebo um grupo que vai comprar aviões de um cliente e o levo lá para os fundos. É incrível como as pessoas saem do carro com câmeras quando estão esmagando um avião e ficam lá 20, 30, 40 minutos, parecendo crianças. Cutucam uma a outra e falam, dá para acreditar? Está vendo isso? Com o avião todo retalhado, como todos estes fragmentos viram metal de novo? A resposta é indireta. Tudo acaba a 2.000 quilômetros na Flórida. E começa com uma outra retalhadora. Um outro veículo e outro confronto de material pesado. E a mulher que torna isso possível. Lisa Matthews, compradora de sucata. Lisa viaja por toda a Flórida procurando sucata. Nós compramos automóveis, vagões, caminhões de todos os tipos, trilhos de trem, qualquer coisa de aço, metal. E ela até já encontrou um bombardeiro militar. Nossa meta é comprar 1.000 toneladas por dia. O equivalente a 500 carros. Hoje, ela vai completar a cota e mais um pouco, graças a um cliente improvável. A US Sugar, maior produtora de cana-de-açúcar dos Estados Unidos. Ela colhe mais de 600.000 toneladas por ano, cerca de 10 quilos para cada homem, mulher e criança na Inglaterra. É muito açúcar para transportar, por isso ela tem sua própria ferrovia. É a maior linha agrícola de trem particular no mundo. São quase 200 quilômetros de trilho, 14 locomotivas e mais de 900 vagões, tudo para levar a cana-de-açúcar do campo para a usina. Mas ela não está só no ramo do açúcar. Ela também faz muita reciclagem. A usina de açúcar usa um vagão de carga há até 40 anos. Mas esses vagões são resistentes. Este aqui está em serviço desde 1929. Este desde 1941. Os dois começaram a trabalhar quando as ferrovias transportavam cargas pelo país. Hoje estão no fim da linha. Mas antes de Lisa levar embora essa mega sucata para retalhar, ela precisa reduzir o tamanho. Ashley George. David George. Sucateiros. Ashley George sempre trabalhou no ramo da sucata. A cada ano, ele corta em pedaços cerca de 150 vagões de carga para as ferrovias locais. Hoje, ele e David mostram o melhor jeito de fazer isso.
Primeiro, cortar as barras que prendem o vagão à armação das rodas, conhecida como truque. As barras que vamos cortar agora estão aqui embaixo, indo em direção ao truque. Depois que são cortadas, toda a parte de cima se solta. Em seguida, remover o vagão do truque. O vagão pesa 50% mais do que sua carregadeira, mas isso não é problema. Agora a Ashley precisa de uma máquina que reduza 18 toneladas de metal a sucata. A CAT 322 é tão grande que precisa permissão de transporte em vias públicas. Ela pesa 36 toneladas, o dobro do vagão de carga. E tem lagartas extras largas para ficar estável enquanto trabalha. Agora, é metal contra metal. E não é nenhuma disputa. Esta cabeça de corte pode cortar aço com 5 centímetros de espessura. É como tesoura cortando papel. Este vagão está sendo destruído e merece um tributo. Os Estados Unidos rodam um vagão de carga para cada 230 cidadãos. Na Inglaterra, as ferrovias transportam quase 1 tonelada de produtos a cada ano para cada homem, mulher e criança. No mundo todo, países inteiros ficariam paralisados sem vagões como esse. Com a retalhadora, Ashley corta 25 toneladas de metal por hora, os 2 vagões numa única manhã. Ele vai levar esta sucata para o seu ferro velho e cortar em pedaços menores, antes de mandar para Lisa para mais retalhamento. E hoje, Lisa vai exceder sua cota porque as ferrovias reciclam mais do que vagões. Judy Sanchez, diretora de comunicações da US Sugar. Quando melhorarmos a via férrea, poderemos reciclar o metal do trilho velho. Lisa comprou cerca de 80 quilômetros de trilhos gastos. E quem conseguiu o contrato para cortar foi Ashley e filhos. Antes de levar os trilhos para a retalhadora de Lisa, eles precisam cortá-los em pedaços menores. Este maçarico corta a 3.500 graus. É 10 vezes mais quente que uma grelha de cozinha. Se está pensando por que Ashley não está usando a sua mandíbula de Tiranossauro Rex, este é o motivo. A cabeça de corte tem algumas das mais caras facas, quase 4.200 dólares cada jogo. Estas facas provavelmente vão durar uns 3 meses, cortando 100 toneladas por dia. Mas como podemos virá-las 4 vezes, duram cerca de 1 ano. As facas na cabeça de corte ainda são novas e afiadas. Os vagões e tudo que cortamos não deixaram as facas cegas. Mas elas vão perder o corte quando cortarmos os trilhos. E aí vamos nos preocupar com elas. Por enquanto, Ashley ainda pode usar o Tiranossauro Rex para cortar muita coisa. Pneus não deixam as lâminas cegas.
Mais metal para a retalhadora de Lisa. Tubos de poços de petróleo com quase 2 centímetros de espessura, partidos como palitos de dente. Ainda mais metal. Como vagões de trem, caminhões mantêm o mundo em movimento. E também vão para a mega retalhadora de Lisa. No total, uma boa carga para a compradora de sucata. Mas a retalhadora apenas começou. O primeiro carregamento da sucata de Ashley chega na retalhadora de Lisa. Cada um dos martelos que retalham pesa cerca de 200 quilos e são 14 no total. Com tamanha capacidade para triturar, o seu apetite para metal é gigantesco. Carros, geladeiras, máquinas de lavar, todo tipo de coisa. Joe Magog, gerente da usina. Uma mega retalhadora nunca perde o seu apetite, mas prefere porções médias. Não muito grande, ou a retalhadora fica sobrecarregada. E não muito pequena, ou perde sua eficiência. Se eu tiver espaços vazios no triturador, sem nada nele, e de repente surgir um carro, a amperagem do motor do triturador sobe até o espaço e minha conta elétrica também sobe bastante depois disso. O motor da retalhadora também tem uma disposição média. Joey tem de calcular a sua capacidade ideal, algo entre 50% e 65% da potência máxima. Não queremos que atinja 100%. Sabemos que exigimos muito do motor e que conseguimos boa eficiência dele. E administrando precisamente o fluxo da sucata, Joey consegue colocá-la para trabalhar para fazer algum retalhamento. Preferimos manter a caixa cheia, pois os fragmentos que estão nela, além dos martelos, ajudam a retalhar no triturador. É bem mais eficiente. A cota-alvo da retalhadora: 136 toneladas de sucata por hora. É igual a um carro a cada 50 segundos. Cada minuto sem retalhar é um minuto sem ganhar dinheiro. Por isso, Lisa está sempre buscando sucata para manter a retalhadora alimentada. Um de seus clientes fornece um tipo diferente de metal peso pesado. Billy Glick. Glick Peças de Automóveis. Num ano, os Estados Unidos convertem 14 milhões de veículos em sucata, quase 1/10 da frota de passageiros, e quase todos são reciclados. Billy Glick processa cerca de 50 carros por dia, quase um carro a cada 12 minutos. Mas ele começa uma reciclagem lenta chamada pegue e pague. Durante um mês, os clientes podem escolher um carro e pagar por qualquer peça dele que queira. E comprar peças usadas é no mínimo 50% mais barato do que comprar peças novas. O que sobra é dissecado pela equipe de Billy, como esta pilha em que estão trabalhando hoje. Primeiro, eles removem as partes de alumínio, como radiador e condensador, e alguma fiação, da mesma forma que a equipe que desmonta aviões. Em seguida, o que parece uma extração de dentes sem anestesia.
Ela extrai o motor e a transmissão feitos de ferro e alumínio. Algumas extrações são mais fáceis que outras. Agora, a última fase. Compactação. Tudo acontece um carro por vez, mas no todo traz grandes dividendos. A indústria de sucata dos Estados Unidos consegue 1/3 de seu ferro e aço de recicladores de automóveis, como a de Billy. Eles são achatados e empilhados como panquecas para fácil transporte até a mega retalhadora. Mas todo aquele alumínio tem um destino diferente. O mesmo destino que o alumínio em Roswell. Este é um forno de fusão. Ele queima a 870 graus para derreter alumínio, cerca de 3 vezes a temperatura de um forno doméstico. E Billy está derretendo outro lote de sucata. Para um metal leve, o alumínio é muito resistente. Uma lata de refrigerante desenterrada daqui a um século mal terá mudado. A natureza pode levar 200 anos para desintegrar alumínio. Queimá-lo remove impurezas na sucata. Daqui 10 minutos vai estar derretido, e quando estiver derretido, esse forno estará cheio com aproximadamente 6.000 libras de material. Que são mais de 2.700 quilos. Para descarregar o alumínio fundido, Billy tem sua própria ferrovia em miniatura. Há 4 moldes e são todos idênticos. Você pode puxá-los num pequeno trem. Você abre a tampa e o alumínio começa a escorrer. Alumínio é o exterminador dos metais. Não importa quantas vezes você o recicle, não consegue destruí-lo. Quase 2/3 do alumínio num carro novo é reciclado. Quando um fica cheio, você move o próximo e assim vai. Cada carro contém 1/4 do conteúdo do forno. Depois de endurecer durante a noite, o alumínio pode ser removido. Billy armazena no mínimo 18 toneladas de alumínio, cerca de 27 lingotes, antes de despachá-los para um comprador, desde fabricantes de ferramenta a construtores de motor. Os compradores preferem lingotes à sucata bruta, porque é um produto limpo e pronto para ser trabalhado. Não se pode dizer o mesmo de carros. Eles chegam sujos, contêm mais do que metal e às vezes explodem. 3, 2, 1... Assim, antes de reciclar, antes mesmo de retalhar, os carros têm de passar pela versão do automóvel de desintoxicação. Assim como na ortografia e fala, os ingleses fazem as coisas diferentes dos americanos. Estes caras fizeram da desintoxicação uma ciência. Esta oficina perto de Birmingham, Inglaterra, é uma das mais de 1.500 pelo país todo End of Life Vehicle. É um bom nome porque é aqui que o seu carro vem para ser cremado. Nigel Dove, diretor administrativo da Vortex Depollution. Nigel projetou o equipamento de desintoxicação. Este é provavelmente o equipamento mais moderno no mercado. Ele acelera o tempo de produção. Rob Taylor treina todos os técnicos da End of Life no equipamento de Nigel. Rob Taylor, gerente de negócios da ELV.
Quando você fabrica um carro, tem todas as ferramentas para fazer esse carro em particular. Nós temos todas as ferramentas que servem em todos os tipos de carros. É um trabalho difícil e você tem de mexer com todas as marcas e modelos de veículos. Com uma equipe de 2 homens, esta oficina pode trabalhar até 40 carros por dia, ou um carro a cada 12 minutos. E agora mesmo ele será testado. Neste negócio, os segundos contam. Rob alimenta com seus carros um cliente insaciável. A retalhadora devora carros a um ritmo de 200 a 300 por hora. Este lugar é o gargalo entre carros chegando e saindo. A questão é fazer isto o mais rápido que puder. Por segurança, o primeiro passo na despoluição é óbvio: remover a fonte da eletricidade. Isto é feito com alicates. Depois você remove a bateria. Cortar o circuito elétrico evita que os airbags funcionem por acidente. Airbags são itens muito caprichosos e é preciso tratá-los com respeito. Pessoas já se feriram seriamente quando eles foram acionados. Por lei, a oficina deve neutralizar todos os airbags porque eles contêm os tóxicos e não queremos que isso passe pela retalhadora. O único jeito de neutralizar um airbag é fazê-lo funcionar. Assim, todo o explosivo é usado. A maioria dos airbags é acionada eletronicamente e por isso você precisa de voltagem para funcioná-la. Depois, eles prendem o controle de acionamento do airbag ao equipamento da oficina com o nome mais original: o Autobang. Todas as substâncias perigosas devem ser removidas dos carros, até mesmo o óleo dos amortecedores. Usando esta ferramenta, a estrutura do amortecedor funciona como um tanque. O furo sela a estrutura, criando um vácuo em que nada se move. Nigel modificou a ferramenta para bombear ar para dentro da estrutura para o fluido sair. E aqui está. O veículo agora está pronto para ser suspenso. A equipe então drena o óleo do motor, remove o líquido refrigerante do radiador e, claro, drena a gasolina. Pronto, seco como um osso. Agora, o carro é levado para uma retalhadora. Mas não assim. Transformar um sedã num compacto significa ocupar menos espaço no caminhão. Num único ano, o mundo recicla mais de 25 milhões de carros, o suficiente para dar a volta no globo quase 4 vezes. O alumínio num carro comum é menos de 1/10 de seu peso, mas metade dele tem valor como sucata. E quase todo o alumínio é reciclado. O metal num carro é tão valioso que quase todo veículo na rua vai acabar sendo retalhado, tornando o carro o produto mais reciclado no mundo. Os carros do local de despoluição acabam numa retalhadora como esta em Wales. No mundo todo, a empresa recicla perto de 12 milhões de toneladas de metal por ano, o suficiente para fabricar mais de 11 milhões de carros. O carro inteiro entra: metal, plástico, vidro e espuma. Graças ao avanço tecnológico, esta usina pode separar todos os materiais depois de ser retalhado, poupando-a do demorado processo de separar antes. Mas, como aquele alumínio na Flórida, parte da sucata que entra na retalhadora já é metal puro.
como isto. Neste lugar, no subúrbio de Coventry, a empresa recolhe sucata limpa de uma montadora de automóveis. E ela vem logo do lado. Não jogamos metal fora simplesmente. Donovan Harper, supervisor de reciclagem da Land Rover. Eles reciclam sucata desde o primeiro dia, há mais de 60 anos. Um Land Rover contém 2 toneladas de aço. E cada veículo contém aço reciclado porque usar reciclado gasta menos energia do que extrair minério. O aço é moldado em painéis grandes. Diariamente são produzidos 4.000 iguais a estes. Esta é a camada externa da porta. Ela começa como uma folha lisa de aço, depois é cortada, torcida e dobrada nesta posição para ser moldada. Cortamos e furamos, e o retalho de metal desse processo que cai debaixo da prensa é recolhido e levado para a operação de reciclagem. É como fazer um donut. Você faz a massa, estica para fazer um pedaço fino, que é a nossa folha, depois pega o cortador, prensa e o seu donut está pronto. E o retalho? É derretido e volta como outra folha de aço, outro pedaço de massa bem esticado, outro corte. O retalho entra em 2 categorias: velho e novo. Este é retalho novo, sobra da manufatura. É tão limpo que pode ser fundido direto com o mínimo de trabalho preparatório. Gostamos de reciclar isso. Não gostamos de reciclar coisas que temos que comprar. E o retalho reciclável ideal é limpo e puro, o que eles chamam de separado na fonte. Não está contaminado com nenhum outro metal ou produto. É uma sobra limpa e boa. É um produto para nós que podemos reciclar e devolver direto ao mercado por meio da própria usina. Mas é igual a todo reciclável. Quanto melhor for a separação na produção, mais fácil será a reciclagem. E quanto mais fácil for a reciclagem, mais pessoas farão isso. A prensa funciona 24 horas por dia, nunca para de aparecer retalho. Como a despoluidora, eles compactam o retalho antes de ele ser levado. Chegamos perto da razão de 3,7 por 1 de peso em cada caminhão, o que significa que em cada caminhão que sai, tenho de colocar 3,7 aqui. São muitos quilômetros e muita pegada de carbono. Num único ano, eles levam cerca de 800 carregamentos de sucata para uma retalhadora. E eles reciclam mais do que aço. Estou aqui há 33 anos. Éramos uma sociedade de desperdício nos primeiros 25 anos, exceto para metais. Hoje, a grande maioria de todos os resíduos, não só resíduos de metal, vai para tratamento se precisar, e depois para descarte ou para reciclagem. Isso inclui papelão, papel, tampas de alumínio. Somos os mineiros dos dias atuais. Miles Pilkington, gerente-geral do Grupo Sims. Enquanto as mineradoras do mundo todo estão destruindo terras e extraindo materiais dela, nós recolhemos os materiais na superfície da terra, coisas que as pessoas deixam para trás. Pegamos e recuperamos esses materiais e no final do dia, há dinheiro nisso. No fim, o material reciclado é que vai comandar o progresso do mundo, em oposição ao material virgem extraído do solo. Podemos estar vendo as minas de amanhã, nas quais o minério nunca acaba. Todo veículo morre um dia, mas a sua alma continuará voltando em outro corpo. Versão Marshmallow São Paulo.